Quero convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, versículos do 1 em diante. A Bíblia diz: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão e por que a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do heveu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém. Esse texto bíblico, para nossa meditação, que o texto por si só é bastante explicativo, só ao ler o próprio texto nós vamos verificar que o texto é autoexplicativo, porém queremos, de forma bem breve, relatar sobre este evento. Os irmãos sabem, não quero entrar em detalhes, como o povo de Israel se tornou escravo através de José, quando foi vendido como escravo aos ismaelitas. Os ismaelitas o levaram até o Egito. De lá se deu toda a história de José, como os irmãos conhecem, ao ponto de Deus exaltar José, José conduzir sua família para o Egito e assim sucessivamente viverem lá, a ponto de se tornarem muitos, né, serem numerosos, e assim sendo tornaram-se escravos. Mas havia uma promessa da parte de Deus, tanto com relação à escravidão do povo, quanto com relação à libertação. Deus disse que o seu povo serviria por mais de 4 séculos como escravos, falando a Abraão. Esta promessa de fato se cumpre aqui nesse contexto, mas também havia uma promessa de Deus de que Deus enviaria um libertador. E no capítulo 1, quando nós vamos analisar do livro do Êxodo, vamos ver que um texto bíblico vai dizer que o faraó que conhecia a José havia morrido. No verso 8, a Bíblia diz: entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, um novo faraó, e este novo faraó foi quem implementou a escravidão do povo, porque fez com que o povo se tornasse escravos. E depois de muitos anos, a Bíblia vai descrever que o povo passou como escravo exatamente 430 anos, servindo ao Egito como escravo até a libertação. Mas como disse a princípio, a priori, existia uma promessa de Deus que o povo seria liberto e Deus enviaria o libertador. E assim sendo, quando o faraó é sabedor desta notícia, ele decreta às parteiras do Egito que executassem no nascimento
todas as crianças do sexo masculino, todo menino fosse executado, fosse morto. Porém, as parteiras temeram e não fizeram o que havia sido orientado pelo faraó. Assim sendo, veio o decreto de que todas as crianças deveriam morrer de 2 anos abaixo. Mas Deus preservou a Moisés, que mesmo sendo uma criança hebreia, o destino era morrer, mas Deus o preservou porque ele era o libertador do seu povo. E a Bíblia descreve, como os irmãos conhecem, a forma como Moisés vai parar no Egito, com a filha do faraó, tornando-se sentenciado à morte, agora a neto de quem o sentenciou à morte, que era o faraó. Os irmãos sabem bem, a mãe de Moisés preparou uma cesta, betumou, preparou direitinho, colocou o menino dentro, deu a ordem à irmã dele, a Miriam, que ficasse de olho, colocou o cesto no rio Nilo, e a menina foi de longe acompanhando o destino do cesto. E como Deus tem seus caminhos, Deus tem seus planos, Deus fez com que o cesto que o menino estava dentro parasse onde a filha de Faraó estava tomando banho. A filha de Faraó, ao ver o menino, automaticamente gostou do menino e quis criá-lo como sendo seu filho, como os irmãos conhecem o contexto. E agora Moisés estava sentenciado a morrer, mas agora Deus, como tem seus planos, fez com que ele se tornasse neto agora do faraó. E para completar, a filha do faraó agora não sabia como fazer para cuidar do menino, queria procurar alguém para cuidar, e Miriam, como estava de olho, disse: eu tenho uma pessoa para levar para cuidar dele, a mãe do menino. E agora o menino que era para morrer estava sendo cuidado, a mãe recebendo dinheiro do faraó que queria matar o menino, e agora se tornou neto dele, foi cuidado pela filha de Faraó e se livrou da sentença, porque sobre ele existia uma promessa de que iria livrar o povo. E Deus faz tudo certo, Deus tem seus caminhos, e as coisas com Deus sempre, por mais que a gente pense que está complicada, está do jeito que Deus permitiu que esteja, e no final vai ser do jeito que Ele quer. Então, Moisés cresce agora, é criado sobre o regime do Egito, e era um forte candidato a ser um faraó do Egito. Ele era um príncipe do Egito, mas o destino para ele não era esse o que Deus queria. E a Bíblia descreve, agora estou sendo rápido para adiantar, e a Bíblia descreve que ele agora vê uma cena no Egito, vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele tenta defender o hebreu e termina assassinando o egípcio. E em outro momento vê agora 2 egípcios brigando. Quando ele tenta separar, é acusado: se vai matar um de nós também, como matou o outro. E aquilo ele temeu e fugiu do Egito, e agora foi viver pelo deserto. Quando chega no deserto, conhece ali a filha de Jetro. Apesar dos capítulos 1, 2 e 3 ser pequeno, a história parece que é curta, mas não é. Muitos anos de história aqui nesses 3 capítulos. E agora Moisés conhece ali a filha de Jetro, se casa com a filha de Jetro, e está agora cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, no capítulo 3 deste texto que nós lemos. Moisés agora está ali cuidando do rebanho de Jetro, e era natural estar pelas regiões desérticas tentando achar pastagem para as ovelhas comerem, e ele vai a um lugar que rotineiramente estava acostumado a ir, ao monte Horebe, e quando está lá, de repente tem uma visão, como o próprio texto diz, que ele viu uma sarça pegando fogo, mas a sarça não se consumia. O que chama a atenção de Moisés não é ver a sarça pegar fogo, porque isso era natural. A sarça era uma vegetação muito seca, que facilmente pegava fogo por causa do calor do deserto. Era natural ver a sarça pegar fogo. O que não era natural é ver o fogo pegar nela e ela não se consumir, continuar da mesma forma. Deus tem suas formas de chamar a atenção da gente. Deus chamou a atenção de Moisés, até que Moisés ficou curioso e disse: por que é que a sarça não se queima? Eu vou ver o motivo. E quando ele tenta se aproximar, é quando Deus se identifica para ele, diz: Moisés, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E agora Deus se revela para ele, dizendo que era o Deus do pai dele, ou dos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Moisés temeu, porque sabia quem era que estava falando com ele.
E Deus agora diz a condição que o seu povo estava. Deus disse que estava vendo a aflição do povo, estava ouvindo o clamor do povo, estava ouvindo a oração do povo. Deus conhecia qual era o sofrimento do seu povo, ia dar livramento. Mas para isso acontecer, Deus queria enviar Moisés ao Egito para que fosse executada a vontade de Deus. Moisés, claro, temeu, né? Porque sabia do Egito a potência que era. Naquele instante o Egito era a maior potência conhecida entre os povos, né? O Egito era a potência mundial. Então ter uma audiência para falar com Faraó não era fácil. Moisés sabia disso. Moisés teme também porque sabia que poderia sofrer represárias por ir ao Egito. E Moisés tenta arrumar de algumas desculpas também. Moisés diz: por que o Senhor não manda Arão? Mande Arão no meu lugar. E Deus diz: não, era você quem tinha que ir. Aí Moisés disse também: Senhor, eu sou pesado de língua. Essa expressão pesado de língua é porque fazia tempo que ele tinha saído do Egito. E claro que idiomas sofrem algumas alterações. E ele não tinha mais aquela versatilidade para falar o idioma egípcio. Então ele disse: manda Arão. Arão é eloquente, eu sou pesado de língua. Mande Arão ir falar no meu lugar. Mas Deus disse assim: eu deixo até Arão ir, mas o negócio é com você, que é você que eu quero que vá. E ali então, depois Moisés diz: Senhor, agora tem um problema. Quando eu chegar lá, vão me perguntar, porque sempre quando a gente chega, precisa ser anunciado em nome de quem eu estou vindo, que era um costume antigo. Quando forem me anunciar, eu vou dizer que eu estou indo em nome de quem? Quem é que me enviou? Aí Deus disse assim: diga que o eu sou o que sou está lhe enviando. Só que essa expressão eu sou o que sou, quando a gente olha, parece ser uma expressão simples, mas essa expressão no hebraico traz a conotação, no hebraico está escrito R-E, Asher R-E. Isso significa: eu sou o que sempre fui e sou o que sempre serei. Deus estava dizendo assim: desde a fundação eu sou o que existe, desde a fundação, o Criador de todas as coisas, e sou o mesmo que será eternamente. Deus estava se revelando para Moisés assim, dizendo: diga ao faraó que o eu sou o que sou está lhe enviando. O R-E, Asher R-E. O que é desde o princípio e o que sempre vai ser, diga que é ele. Então Moisés chega diante de Faraó para se apresentar. Flávio José, um historiador judeu, no seu livro A História dos Hebreus, ele cita que Moisés, quando se apresenta a Faraó, que Faraó diz: em nome de quem você vem? Ele diz: em nome de R-E, Asher R-E. A Bíblia, o livro descreve, ele fala que Moisés, ao citar esta expressão, Faraó caiu do trono ao entender o tamanho da expressão que significava. Porque o Egito considerava o Faraó como sendo um Deus. E ele descreve, diz: que Deus é esse que é, desde que sempre foi e que sempre vai ser? Quem é este? Assusta-se e cai. Mas ainda assim os irmãos conhecem o contexto bíblico. Ele recebe a orientação e diz: Deus diz através de Moisés: deixe meu povo ir, para que me sirva, para que me adore no deserto. Só que Faraó não queria deixar, e era natural. Faraó era o maior regente, o maior governador até então conhecido da época. Seria uma demonstração de fraqueza da parte dele. Alguém chegar a dizer: Deus está dizendo para você deixar todos os escravos irem embora. Se ele deixa, quem ia fazer o trabalho braçal do Egito? Os egípcios não iam fazer o trabalho braçal. Era muita gente. Milhões de pessoas iriam deixar o Egito de forma súbita. Os egípcios cobrariam do seu líder, porque demonstraria fraqueza. Ele disse automaticamente, disse: não deixo. Então Deus disse: o Egito vai sofrer grandes consequências. E sofreu, os irmãos sabem das pragas que vieram. Inúmeras pragas, até chegar à última praga, que é o que quero falar. Eu estou adiantando para que os irmãos entendam onde quero chegar. A última praga, que consistia na morte de todos os primogênitos, que foi a instituição da Páscoa. Inclusive foi o texto lido como leitura devocional nesta noite. Quando Deus institui agora ali a Páscoa e determina a Moisés que fosse sacrificado um cordeiro de 1 ano, sem mancha, nem mácula, nem defeito algum, e fosse imolado, e com o sangue daquele cordeiro aspergisse nos umbrais da porta,
para que houvesse livramento para a casa dos judeus que estavam ali no Egito, até então conhecido como hebreus, né? Então a gente observa que houve este livramento, chegou a 10ª praga, a morte aconteceu no Egito, a mortandade tomou conta do Egito, porém em Gósen, onde estava habitando os hebreus, não houve a morte dos primogênitos dos hebreus, porque sobre os umbrais das portas estava ali aspergido sangue nos umbrais daquelas portas. Então nós observamos que houve o livramento, a instituição da Páscoa, a celebração da Páscoa, que ela teve como finalidade trazer o livramento. E esta Páscoa ela foi uma ordenança de Deus, que servisse como um memorial. No próprio texto que foi lido nesta noite como leitura devocional, Deus havia ordenado através de Moisés que a celebração da Páscoa, ela deveria ser um memorial. Deveria estar na memória do povo, para que o povo sempre lembrasse do pacto que Deus fez com o seu povo, do livramento que Deus deu ao seu povo, da escravidão do Egito, a forma como Deus estendeu a mão, a forma como Deus livrou. E ao ver este texto bíblico e ao fazer uma comparação com o Novo Testamento, a gente vai entender de que Jesus também institui a ceia do Senhor. Na Páscoa, na celebração da Páscoa, Jesus institui a ceia. E a ceia tinha como finalidade, Jesus disse, para ficar em memória. Também era um memorial. E quando a gente analisa essa situação em que Jesus faz, nós vamos analisar que, assim como Moisés, a forma como Moisés recebeu o livramento, Jesus recebeu. Quando nós analisamos também no nascimento de Jesus, assim como Moisés, que Jesus veio com a finalidade de ser o libertador, o salvador do povo. Assim como Moisés, nas páginas do Antigo Testamento, veio como o salvador ali, o libertador da escravidão do povo lá do Egito. Jesus também, nas páginas do Novo Testamento, veio como o salvador, o libertador da escravidão, mas não a escravidão física, mas uma escravidão espiritual, a escravidão do pecado. E assim como o diabo teve suas estratégias para deter Moisés no Antigo Testamento, o diabo também tentou nas páginas do Novo Testamento acabar com Jesus em seu nascimento. Saiu um decreto, assim como Faraó decretou no Antigo Testamento. Foi decretado também nas páginas do Novo Testamento de que Jesus deveria morrer. Jesus não morreu porque o Senhor decretou, avisou através de um anjo a José e disse: vai para o Egito, porque o menino estava correndo risco. E a sentença era a mesma, crianças de 2 anos para baixo vai morrer. Assim como era com Moisés, veio a sentença com Jesus nas páginas do Novo Testamento. Jesus precisou agora receber este livramento, saiu, fugiu seus pais, até que não havia mais perigo, e o anjo voltou a falar novamente com seu pai e disse: pode voltar, porque não corre mais perigo, menino. A gente entende pelo texto bíblico que Jesus foi levantado como sendo este libertador, como sendo este salvador, o mesmo que foi Moisés nas páginas do Antigo Testamento para libertar o seu povo do Egito. Jesus agora surge nas páginas do Novo Testamento como salvador, como libertador da escravidão, agora uma escravidão não física, mas uma escravidão espiritual, que libertaria o seu povo do pecado. Até porque quando Jesus foi anunciado, disse assim, que ele libertaria, o seu nome seria Jesus, porque ele iria libertar o seu povo dos seus pecados. Jesus também, a gente observa que ele foi este cordeiro que precisou ser imaculado para salvar o seu povo. Observe que o livramento nas páginas do Antigo Testamento através de Moisés teve que haver a morte de um cordeiro, sem mancha, sem mácula, para que com o seu sangue fosse aspergido nos umbrais das portas, para que os hebreus não sofressem a morte. Nas páginas do Novo Testamento nós vemos o Cordeiro de Deus também sendo oferecido, como João Batista disse ao ver Jesus no capítulo 1 do Evangelho de João, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Este Cordeiro de Deus também precisou ser imolado, também precisou ser sacrificado, para que o sangue deste Cordeiro, que nas páginas do Antigo Testamento foi aspergido nos umbrais da porta, mas que agora nas páginas do Novo Testamento, João escreve, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue deste Cordeiro, que é Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Este Cordeiro precisou ser imolado, para que nós pudéssemos ser livres também. Este mesmo R.E., Asher R.E., do Antigo Testamento, o Deus que sempre foi e o que sempre será, Ele também se apresenta no Novo Testamento. Que era o próprio Jesus. Jesus usou a mesma expressão que Deus usou no Antigo Testamento quando disse a Moisés: eu sou o que sou. Jesus usou essa expressão. Só que é diferente, que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então Jesus usa a expressão ego eimi, que significa o mesmo, eu sou. Jesus estava dizendo, em pelo menos 7 passagens no Novo Testamento, vamos ouvir Jesus dizendo, eu sou. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Aleluia. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós vamos ver Jesus dizendo pelo menos 7 vezes esta expressão, eu sou. Jesus se identifica como o Deus do Antigo Testamento que se revela a Moisés e diz, eu sou, Moisés, o que sempre fui e sou o que sempre serei. Nas páginas do Novo Testamento também vemos Jesus dizendo, eu sou o que sempre fui e sou o que sempre serei. Aleluia! Glória a Deus! Vemos Jesus se revelando assim. Por isso que muitos judeus não entendiam e diziam que Jesus blasfemava, porque Jesus se identificou como sendo Deus. E quando vamos analisar nas páginas da Bíblia, Jesus diz, o apóstolo Paulo, falando de Jesus, diz que ele, Jesus, era o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado desde a fundação do mundo. Lá do princípio, quando o mundo ainda nem existia. Quando ainda não existia mundo, ainda não existia nada, mas na presciência de Deus, Jesus já era o Cordeiro de Deus, que estava sendo sacrificado, para que com o sangue dele, pudesse nos libertar da escravidão do pecado. Aleluia! Assim como na Páscoa foi instituída este grande livramento, Jesus também institui o livramento na Páscoa. Jesus se reúne com os seus discípulos, celebra a ceia. Assim como a Páscoa era para ficar em memória, Jesus celebra a ceia e disse assim, faça isso em memória, em minha memória. Faça isso em minha memória. Esse vai ser o sinal de que o sangue do Cordeiro está aspergido sobre sua vida. Não sangue mais literal, mas como? Através do cálice, através do pão. Jesus disse, faça isso em memória. Se lembre que eu deixei isto como memória. Oh, aleluia! Glória a Deus! E para concluir, por causa do horário, eu disse que pelo menos 7 expressões Jesus se identifica como eu sou. Ego eimi. E eu quero falar sobre uma delas que está registrada em João 8,12. Quando Jesus disse, eu sou
a luz do mundo. E a expressão ali no grego está eimaitofos tou cosmo, eu sou a luz do mundo. Esta expressão é muito importante porque quando nós vamos ver o início do Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos analisar uma coisa muito importante aqui neste Evangelho de João, no capítulo 1. Do versículo 3 em diante, diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Como Jesus se identificou, eu sou a luz do mundo, a vida estava nele, a luz dos homens. Aí diz o verso 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. O verso 8 diz, ele não era luz, mas ele veio testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Quem estava vindo? Jesus, a luz verdadeira, estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele, por meio dele. Mas o mundo não o conheceu, como ainda hoje muitas pessoas não conhecem. Aí o versículo 11 diz, veio para os seus, mas os seus não receberam. Verso 12. Mas, graças a Deus por este mais. A todos quanto receberam, deu-lhes esta luz do mundo, estegou em mim. Este Asher o Deus que sempre foi, o Deus que sempre será, o Jesus que é desde a fundação do mundo e vai continuar sendo, o Deus que de geração a geração é Deus, que de eternidade a eternidade é Deus, este mesmo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia! Onde estão os que creem em Jesus aqui? Os que creem no nome de Jesus. Privilégio nós recebemos nesta noite de Jesus, ser feito filhos de Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Eu vou fechar a Bíblia para não passar do horário. Vou concluir com esta breve palavra. Isto que vamos fazer daqui a alguns minutinhos, Jesus deixou bem claro. Faça em memória. Sabe por que o culto de ceia é tão solene? Todo culto na igreja é importante. Congresso, festa de órgão, culto, pregação, todo ele é importante. Mas nenhum supera a ceia. Sabe por quê? Porque quando pegarmos do pão, quando tomarmos do cálice, fazendo em memória, Jesus disse, faça em memória de mim. Nós estamos lembrando de tudo o que Deus já fez por nós, do Deus que é desde o começo de todas as coisas e do Deus que sempre será eternamente. Ele disse assim, faça em memória. Então nesta noite, façamos isto em memória, lembrando-nos do Cordeiro de Deus, que foi imolado na cruz do Calvário por nós. E ao tomarmos do cálice, fazendo este pacto com ele, sempre reafirmamos o pacto dizendo assim, Senhor, estou lembrado do que o Senhor fez por mim. Eu não estou esquecido. Eu estou lembrado de teu sacrifício. Estou lembrado, Cordeiro de Deus, que foste sacrificado. E o teu sangue trouxe a libertação. Trouxe a liberdade que hoje temos de ser livres do pecado. Ser livres da condenação por causa do sangue do Cordeiro. Lembremos-nos disso ao tomar do cálice e ao comer do pão. E agradeçamos ao Senhor dizendo, estou fazendo isso em memória. Estou grato pelo teu sangue aspergido na minha vida. Amém.